Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo apresento a vocês um outro modelo de clutch elaborado no ponto pena. Você já conhece esse ponto? Então me acompanhe até o final para vocês pegarem todas as dicas. E para saber se eu devo continuar com esse tipo de conteúdo, já deixa seu like. E para esse tamanho de clutch, tá? A gente vai começar com 20 correntinhas. No retorno, vocês vão virar. Na segunda correntinha, vão inserir aqui o ponto médio, tá? Dessa forma aqui, pegando pela parte, ó, de trás da correntinha, tá? Vão trabalhar em ponto médio, sem nenhum aumento, até o final da carreira, tá? Sempre pegando aqui pela parte de trás da correntinha, tá? Vai ficar desse jeito e vão trabalhar até aqui. E finalizando então a primeira carreira em ponto médio, tá? Você vai fazer uma correntinha. Opa, já tem uma aqui, deixa eu desmanchar. Vou fazer novamente, ó, faz uma correntinha. Nesse local nós vamos girar o trabalho, onde nós vamos inserir um ponto médio, tá? A gente vai dar início à carreira onde a gente vai inserir o ponto pena. Vai fazer uma correntinha, pula um pontinho no próximo, um ponto baixo, tá? A gente vai trabalhar essa carreira todinha dessa forma, com uma correntinha, pula um pontinho embaixo e coloca um ponto baixo. De novo, vai fazer essa sequência aqui até chegar aqui ao final da carreira, tá? Chegando aqui no final dessa carreira, do mesmo modo que você começou, com ponto médio, ó, vai fazer uma correntinha e vai introduzir aqui nesse último pontinho, pulando um, ó, nesse daqui, você vai colocar o ponto médio, tá? Então, sempre vai ser assim, no começo e no final, com o ponto médio, tá? Agora, a gente vai iniciar outra carreira, fazemos então uma correntinha, gira seu trabalho. E nesse primeiro pontinho aqui, você vai introduzir o seu ponto médio, tá? Lembra que a gente sempre vai começar e terminar com ponto médio. Vai fazer uma correntinha. Bem, agora então, a gente vai começar de fato com ponto pena, tá? Vou mostrar pra vocês aqui abrindo, ó, onde você vai introduzir os pontos, tá? Deixa eu mostrar aqui com a agulha. Aqui você vai introduzir ponto, aqui e no espaço da correntinha, tá vendo? Já com laçada no fio, você vai introduzir aqui nesse espaço, tá? Vai puxar uma laçada, vai fazer mais uma. Embaixo desse espaço, bem nesse pontinho da carreira anterior, ó, vai puxar mais uma laçada, vai fazer uma outra laçada na agulha. No espaço onde você trabalhou fazendo uma correntinha, ó, tá vendo? Aqui, você vai introduzir a agulha e puxar mais uma laçada. Você vai ter um total, contando aqui na agulha, 7 laçadas na agulha, tá? Sempre tem que ter 7. E vai puxar assim de uma vez. E vai fazer uma correntinha. Agora, vamos para o próximo ponto, tá? No mesmo local onde você terminou, vai começar um outro ponto pena, tá? Ó, e vai dar a mesma sequência, sempre pegando no mesmo local logo abaixo, como segunda laçada, tá? E na terceira vai ser sempre no ponto correntinha, nesses espaços aqui. Então, colocando aqui a última laçada, totalizando 7 laçadas aqui na agulha, tá? Faça sempre a contagem antes de puxar. E agora, eu tiro essas 7 laçadas. Sempre puxe de uma vez, esticando o fio. Olha, aqui, vou mostrar pra vocês, ó, que ficou embolada. Eu vou mostrar novamente como eu faço, tá? Então, vamos trabalhar aqui, aqui e aqui. 3 locais onde eu vou puxar as 7 laçadas. Novamente, uma laçada, puxo uma aqui. Mais uma, puxo uma logo abaixo. E agora, na sequência, no espaço da correntinha, tá? Estico e puxo de uma vez. E faço uma correntinha. Dessa forma, fica assim. E dando sequência aqui, então,
ao último ponto dessa carreira, a gente vai fazer uma correntinha, tá? Aí aqui vai ter o espaço onde eu vou trabalhar aqui meu último ponto, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde fica a última correntinha. Você vai ter que virar, porque ela fica bem escondida. Você vai lembrar onde tem esse nozinho aqui, ó. É aqui que vai ficar, tá? Você não vai pegar dessa forma, mas você tem que virar, ó, pra você localizar o pontinho que tá escondidinho aqui. E vai trabalhar com ponto médio. Lembra que a gente começa com ponto médio e termina com ponto médio. E faça uma correntinha e vire seu trabalho. Mostrando então que a gente vai trabalhar com ponto médio, ó, nesse espaço aqui, tá? Não abaixo, mas nesse espaço você vai introduzir seu ponto médio e fazer uma correntinha, tá? Agora sim, vamos dar início ao ponto pena. Mais uma laçada no fio, dentro você vai puxar seu ponto. Agora aqui, ó, logo na parte de baixo, bem alinhado aqui, ó, com o último ponto, tá? Vai fazer sua laçada e na sequência aqui, ó, desse espaço do ponto correntinha, vai puxar mais uma laçada. Tem que totalizar então 7 laçadas na sua agulha para você tirar, tá? Estica tudo e puxa de uma vez, ó, e uma correntinha. Aqui eu já tenho um ponto inserido. Agora vamos pro próximo, no mesmo local, uma laçada, na sequência aqui, ó, abaixo, ó, tá vendo? Onde eu trabalhei meu último ponto da carreira. Puxo mais uma laçada. No intervalo aqui das correntinhas que eu fiz, ó, nesses espaços, vou puxar meu último ponto, totalizando 7. Estico e puxo de uma vez, tá? Uma correntinha. Vou trabalhando assim até o final da carreira, sempre dando uma esticadinha no fio. Na hora de puxar, fica mais fácil, ó. Estico, tá vendo, ó? Primeiro faço a contagem, né? Estico bem, ó, e puxo de uma vez, tá? Aí ele fica bem lisinho. Eu vou trabalhar então com esse ponto até aqui. E finalizando então mais uma carreira, já com uma correntinha feita, você vai dar uma laçada na agulha, ó, tá vendo? Vai aqui para esse último pontinho, vai localizar esse pontinho, ó, através desse nozinho aqui, tá? Ó, gira aqui seu trabalho para ver ele, ó. Introduz seu ponto médio, é o último da carreira, sempre começa e termina. Faz uma correntinha, novamente, ó, nesse espaço aqui, não embaixo, tá? Sempre aqui, ó, tá? Vai introduzir, então, começando com ponto médio e terminando com ponto médio. Sempre lembre da correntinha, tá? Agora, eu vou fazer mais um ponto para vocês verem, tá? Ó, logo abaixo, mais uma laçada. Na sequência aqui do espaço, estico e puxo de uma vez aqui. Já faço uma correntinha. Para memorizar, então, o ponto é aqui, aqui e aqui. 7 laçadas e você vai trabalhando até aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês em medida, tá? Quanto eu trabalhei de carreiras aqui, tá? Em medida, ó. Aqui de comprimento, eu trabalhei 40 centímetros, tá? Para esse tamanho aqui de clutch, tá? Que a cliente pediu. Eu vou fazer esse tamanho aqui, 40 centímetros. Agora, de largura, ó, eu vou ter 22 centímetros aqui, tá? Eu prefiro passar aqui a medida porque vai depender muito aí do tipo de linha. Então, acho que fica mais fácil para vocês aí saber o tamanho que vocês devem aí trabalhar de comprimento e de largura para ter esse tamanho aqui de clutch que eu tô fazendo, tá bom? Eu vou dobrar aqui para vocês verem como vai ficar, tá? A aba que a cliente pediu é esse tamanho aqui, não é uma que chega até embaixo, tá vendo? Mas vocês podem também optar por fazer com a aba até aqui, ó, dessa forma. Eu já fiz várias aí, vocês podem estar fazendo também dessa forma aqui, maior, tá? Trabalhe mais carreiras e você vai ter uma aba maior. Nesse caso, eu vou trabalhar com a aba até aqui, ó.
Agora eu vou mostrar pra vocês a parte da lateral desse trabalho, tá? Feita uma correntinha, ó, vou trabalhar nesse espaço aqui, tá? Vou introduzir pontos baixos. Deixa eu chegar com zoom pra vocês verem bem aqui, tá? Então, nesse espacinho aqui, ó, eu passo pelas duas argolinhas, ó, dessa forma, introduzo meu primeiro pontinho aqui baixo pela lateral, tá? Nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pertinho, ó. Nesse espaço eu vou colocar 2 pontos baixos, aqui 1, 2, 1, 2 e 1. Vou trabalhar com ponto baixo aqui, mais um, aí agora nesse espaço, ó, não pego aqui dentro porque fica esse buraco. Pegue sempre aqui dentro do ponto, ó. E trabalhe então um ponto baixo, tá? Vou introduzir aqui então 2 pontos baixos nesse espaço, ó, como que ficou. Aqui, tá vendo? Ó, fica dessa forma aqui. Agora aqui, ó, mais um, tá vendo? Bem aqui. Mais um ponto baixo. Nesse espaço grande aqui eu introduzo no meio, mais um. Então, nesse espaço sempre vai colocar 2 pontos, um aqui e outro aqui. E nesse aqui, um. Ó, sequência assim, tá? 2 e 1. Relembrando, nesse espaço sempre 2 pontos baixos, um pra cá e outro pra cá. Você vai trabalhar até aqui. E chegando aqui então ao final dessa carreira aqui pela lateral em ponto baixo, vou dar um zoom para vocês verem mais de perto, onde eu coloco o meu último ponto aqui, tá? Bem nesse espaço aqui, passando então pelo meio aqui dos pontinhos, ó. Esse vai ser meu último ponto baixo aqui da carreira pela lateral. E agora vamos girar o trabalho e vamos trabalhar pela lateral, pegando nesses pontinhos aqui. Ó, introduz a sua agulha nesse primeiro pontinho e faz um ponto baixíssimo, já não é ponto baixo, tá? Ó, pegando pela lateral, mais um ponto baixíssimo, ó, como vai ficando aqui. Correntinha vai aparecer pela lateral, tá? Ó, mais um, introduz a sua agulha e mais um ponto baixíssimo pegando pela lateral, tá? E vai trabalhar com esses pontinhos até o final aqui da carreira. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O cantinho vai ficar dessa forma aqui, tá? Vai trabalhar até aqui. E chegando aqui, então, a lateral, onde você já trabalhou ponto baixo, vai trabalhar com ponto baixíssimo, ó. Dessa forma, pegando pela lateral aqui do seu trabalho. No começo vai ficar desse jeito, virando, ó, mas com uma segunda carreira ele acentua os pontos, tá? Ó, fica assim, parece que vai ficar torto, mas aí numa outra carreira de pontos ele assenta os pontos, tá? E vai dar sequência aí então até o final da carreira em ponto baixíssimo até aqui. Chegando aqui então no último ponto, ó, vou introduzir passando por dentro do ponto, ó, meu último pontinho aqui da carreira. Vou girar aqui para vocês verem direitinho, tá? Vou soltar aqui, fazer novamente, ó, puxa bem e coloca seu último pontinho. Vou trabalhar sempre pegando por dentro, vou dar o zoom para vocês verem melhor. Vou pegar por dentro, passando por 3 fios, ó, o ponto baixíssimo, tá? Lembrando que você pode estar trabalhando aí de outras maneiras, pegando dessa forma, se a sua linha for bem estruturada, e trabalhar dessa forma. Nesse caso, eu quero dar mais peso para essa aba não ficar levantando, então eu vou pegar aqui dentro, nesses 3 fios. Então, você pode aí ajustar o acabamento de outras maneiras, tá bom? Para esse tipo de fio, ó, o acabamento vai ficar dessa forma aqui. Chegando aqui então o último ponto, tá? Da carreira, ó. Você pode cortar o fio e fazer a última laçada de acabamento, é o meu caso, tá? Aqui, ó, introduz aqui, faz a laçada final, ou você já pode trabalhar costurando, tá? Pela lateral sem cortar.
Aqui eu tô fazendo a dobra já da medida da clutch, tá? Ó, vai ficar dessa forma. Não tá ainda no formato, porque não tá ainda finalizado. Ela só dá forma depois com a costura pela lateral, que vai aparecer aí mais acentuado os pontos, tá? Vai fazer a costura aqui pela lateral. Então, aqui pela lateral você tem várias opções de fazer essa costura aqui, tá? Vai pegar aqui, sempre deixando um pontinho sem fazer, ó, esse último aqui, dobra e pega sempre pontos assim na mesma altura do outro lado, tá? E a outra forma, que é a que eu faço, é de colocar a parte de frente com frente, ó, tá vendo? Eu dobro assim, frente com frente, ó, e faço a minha costura pela lateral dessa forma, frente com frente. Também pode ser feito aí com aquela agulha de costura, pegando também assim, ó. Deixa eu mostrar aqui com a agulha de crochê, mas você vai pegar sempre deixando um ponto sem fazer e vai pegar assim sempre a mesma altura de ponto, tá? Ó, aqui, aqui, com lá, do outro lado, na mesma altura, tá? Lembrando que tem que ter a mesma quantidade de ponto do outro lado. Eu vou pegar dessa forma, ó, tá? Pegar essas correntes que eu trabalhei, ó, pela lateral, tá vendo? Eu vou pegar essas na parte interna aqui, tá? Pra dar mais largura pra minha clutch. Se você não quer, você pode pegar dessa forma aqui, ó. Trabalhar com ponto baixíssimo ou com ponto baixo, ó. Ou com agulha de esconder fio, e aquela que você faz arremate, ó. Também pode pegar dessa forma aqui, ó. Na parte de cima da correntinha também vai dar uma parte maior, sempre lembrando que tem que deixar uma correntinha aí sempre trabalhar na costura. Tem que ter a mesma quantidade de ponto dos dois lados. Como já foi feito em outro vídeo, eu vou dar sequência aqui, tá? Chegamos então à finalização da costura pela lateral, tá? É dessa forma que fica pegando pela correntinha interna, mais larguinha, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o acabamento aqui da aba, como vocês podem finalizar com esses tipos de fecho aqui, tá? Fica super bonito também, maior ou menor, ou esse outro aqui que eu vou utilizar, tá? Fazendo a costura, eu utilizo dois desse, tá? O acabamento final da peça vai estar disponível no @manhacrochê. E para você que chegou até aqui, vou finalizar deixando meu muito obrigado e até o próximo vídeo.